E aí, beleza? Hoje eu vou comentar aqui sobre o Demolidor da Innocent, mais especificamente desse número 9 aqui. O Demolidor não é um herói muito aclamado na Marvel, mas ele tem fases importantes e a fase da Innocent é uma delas. Bom, a Innocent, ela trabalha muito questões psicológicas, questões sociais. Deu pra ver pela narrativa dessa escritura. E aqui no Demolidor não é diferente, ela a todo tempo está abordando o lado psicológico do Demolidor. A fase dela é após a queda do Murdock, que é o Demolidor. Aqui ele perdeu tudo e tem que recomeçar do zero. Então, literalmente, você vai ver a reconstrução de um herói. Mas, para piorar tudo, ele ainda perde a memória. Então, ela trabalha muito em cima disso e para ver como que vai ser a reconstrução do Demolidor. Ela tem uma sacada muito interessante, ela aproveita personagens fazendo ligações entre as histórias. E isso foi muito importante nessa fase dela. E no aspecto assim de enredo, a narrativa dela foi bem fluida, abordando tem uma história que ela inventa que os personagens estão sonhando e eles vão pro lugar, imaginando o céu e o inferno. Foi uma história bem diferente. Aqui nesse volume 9 em si, o Demolidor já começa a recuperar sua memória. Eles são então num tribunal, né, que tem total relação com ele, já que ele é um advogado. E aqui ele está sendo julgado, né, pelas ações dele. Só que esse sonho, quando você vai encaixar a história, você vai ver que o sonho está tentando ajudar a lembrar quem que ele era. E aos poucos ele começa a lembrar, ele lembra que ele é uma pessoa que faz as coisas certas. E enquanto ele está fazendo isso, o inimigo dele o mercenário está com o uniforme dele, destruindo a imagem dele pela cidade. E chega num ponto aqui que ele lembra que ele era lutador. Só que na verdade não era ele, é o pai dele. Na origem do Demolidor, para deixar bem claro para quem não conhece a origem dele, começa com o pai dele sendo assassinado por não entregar uma luta. O pai dele era lutador e não quer entregar a luta, então ele é assassinado. Mas antes disso, o Murdock já perde a visão num acidente, que cai um líquido, acho que é um líquido no rosto dele, e ele fica sem visão. E aí nessa história que ele acha que ele era lutador, só que era o pai dele, e ele vai pro ringue como lutador mascarado, eu acho. E aqui ele começa a ter uns relances do que ele é, lutando. Só que ele lembra também da Elektra, que era a namorada dele que morre antes da queda de Murdock, que é uma história, né, que tem relação com essa fase. E chega até um embate, que ele encontra o inimigo dele, o mercenário, na roupa dele e ele com a roupa do mercenário, né. Aí ele vai ter uma luta, né, com o mercenário. Enquanto isso, o amigo dele conseguiu recuperar a licença de advogado dele, que ele tinha perdido na fase anterior, a Innocent. Então ele vai poder voltar a atuar como advogado. E aqui ele está recuperando o manto dele que foi, digamos assim, prejudicado nas mãos do seu inimigo. Então ele tem uma briga, digamos, uma briga de ética do herói contra o vilão, só que com papéis invertidos. Agora o herói vestido com o uniforme do vilão e o vilão no uniforme do herói. E para resumir, essa é uma fase assim, legal para você ler, que não é um clichê, não fica aquela coisa herói contra vilão, porque tem histórias assim com camadas bem fortes. Tem uma história aqui que eu acho que essa mais precisamente é ligada com a Guerra Fria. Então você vai ver um medo de mais uma possível explosão nuclear e dois filhos de um cara que não sei se trabalha na indústria nuclear, falando sobre os perigos e tal, que aí já cai na questão ambientalista que a Innocent trabalha. E no final, o Demolidor vai reencontrar o amigo dele e tal. Ele vai ter a memória, né? Vai voltar a memória dele completamente. E ele encontra com o amigo dele e tal. Parece que agora ele vai dar uma ressurgida na carreira dele, que tinha sido altamente prejudicado na história da queda de Murdock, onde que ele perde tudo. Agora, no contraponto, se eu recomendo, para quem não leu nada dele, ler, eu recomendaria. Mas você sabendo que o Demolidor, ele é mais, digamos assim, ele domina mais artes marciais, então ele não é um herói que tem um poder assim específico, né?
E se você conhece um pouco, assim, você viu na série da She-Hulk ou na série dele na Netflix, é assim, uma boa leitura. Caso contrário, você pode iniciar assim, só que não esperando que a fase da Inocente vai ser um negócio de explodir a cabeça, assim, de você ficar pensando, uma coisa genial, não é também, mas é uma boa fase, eu recomendo sim. Então é isso.